Vamos lá, pessoal. O UOL acabou de postar um vídeo, eu não assisti ainda, e a gente vai reagir a ele. O título do vídeo é o seguinte, ó: o modelo que mais forma professores no Brasil é o que vai pior na prova, analisa professor. Então vamos dar uma olhada nesse vídeo e reagir, né, a ele de uma maneira bem pragmática, tá? Sem ficar pensando em lado ideológico, coisa do tipo. Vamos lá. Eu queria ir para o intervalo para que a gente possa falar um tiquinho de educação. O professor Schneider, que eventualmente colabora com o jornal Folha de São Paulo, publicou um texto na semana passada que eu achei tão importante, falando sobre formação de professores no Brasil. A gente reclama tanto da qualidade da educação, o professor foi lá no foco para ver como é que os professores estão sendo formados. Uma análise muito interessante. Para quem está conosco na TV, vai lá para o YouTube que a gente vai trazer essa conversa para você no UOL no YouTube. Vai para lá. Professor, você publicou aqui a fábrica de diplomas que forma quem ensina o Brasil. Achei muito interessante uma análise com dados e números de como os nossos professores estão sendo formados no Brasil. Aqui no meio do texto do professor, ele coloca uma frase que eu achei muito interessante, queria só destacar aqui, professor. Ele dizendo o seguinte: um diploma que não forma não é inclusão, é vender gato por lebre com carimbo público. E quem paga a conta de tudo isso? O aluno da escola pública, que acaba recebendo na sua sala de aula um professor mal formado. Como é que a gente chegou nisso e como é que a gente sai disso, professor? Vamos lá, pessoal. Eu preciso, antes de ouvir a fala do professor, só pontuar uma questão. A imprensa generaliza. O cuidado com a informação, o trato com a informação, ele tem que ser maior. Tudo bem. Eu acho que a crítica aqui, pelo menos a percepção que eu tenho no comecinho do vídeo, vamos ver como ele vai se desenrolar, a percepção que eu tenho é legal até, só que o título da matéria, né, generaliza. Então, eles poderiam colocar que forma a maior parte dos professores, não que forma os professores. Como se todo professor e toda a instituição de ensino fossem ruins, né? Fica essa impressão. E não é bem assim, né? Então, precisa ter um pouco mais de cuidado nessas análises por parte da imprensa, por parte de quem não está no dia a dia ali também. Eu acho que eles precisavam chamar alguém da educação básica para rebater alguns pontos, né? Eles estão certos em muita coisa e eu acredito que a maior parte desse vídeo deve ser de pontos importantes e pontos realmente que merecem atenção para a melhoria da educação, porém, essa questão de generalizar é onde eles pecam, né? Mas vamos continuar assistindo aqui para ver. Eu acho que tem uma série de coisas que nos fizeram chegar nisso, Fabiola. A primeira delas é a própria, vamos dizer assim, situação da profissão, né? A gente costuma lembrar dos professores no dia 15 de outubro, na Semana do Professor, ou em épocas de eleição, ou com aquelas frases que são tipo dizer assim: eu sou a favor da água encanada, do saneamento básico, né? Então, eu sou a favor da valorização do professor. E acho que é uma profissão que precisa ser mais valorizada no nosso país. Isso não é só salário, é condição de trabalho, e a gente tem pecado muito. E isso faz com que a gente tenha cada vez menos pessoas querendo ser professores no país. Então, os melhores estudantes, muitas vezes, a gente não pode generalizar, acabam indo para outras profissões. Muitos professores, inclusive em sala de aula, não dizem aos alunos, não os estimulam a ser professores. Então, esse é um pedaço da questão. A outra é o fato da gente ter tido... Vamos lá, pessoal. Aqui já também no começo da fala, o professor Schneider, ele faz duas pontuações que eu concordo. Os melhores, né, não que não esteja, não tenha profissionais bons, tem, porque até ser professor é algo que é vocacional. Às vezes a pessoa, ela tá ali mesmo com um salário ruim, mesmo com as dificuldades, porque ela ama o que faz. Então existem esses casos. Mas os melhores, em grande maioria, vão para outras áreas. E a parte que ele fala do próprio professor desestimular o aluno a ser professor. Porque muitas vezes ele está com uma pressão psicológica tão grande ali, ele está
passando por burocracias, salário baixo, enfim, coisas que estão atrapalhando ele o tempo todo, o psicológico fica muito ali afetado, e quando o aluno vem perguntar ou vem falar algo, ele acaba transmitindo para o aluno essa sensação de que ser professor não é algo positivo, e quando o aluno vai mais adiante, ele pergunta, ou ele fala, eu quero ser professor, ou o que o senhor acha, professor, ou professora, né, que a senhora acha, de eu me tornar também um professor no futuro? A maioria dos professores acaba falando para ele, não, larga a mão disso, tenta outra coisa, você vai ter um futuro muito melhor em outra área. Isso acaba acontecendo. Então, esses 2 pontos aí são verídicos. Na ampliação das matrículas, nas licenciaturas, que são os cursos para quem quer ser professor, pedagogia, a licenciatura em matemática, nessas outras disciplinas, história, etc., ela acaba tendo sido feita de uma forma muito ruim, muito precária, né? Então a gente vê aí cursos com matrículas muito baixas e muitos deles à distância. E o problema não é ser só a distância, ser a distância com má qualidade. É você ter um curso à distância, por exemplo, em que o aluno vê lá um vídeo, recebe algumas coisas e tal. Por quê? Para ter um curso barato, para ser um curso fácil para as pessoas pagarem, né? A gente tinha, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, mais ou menos, em ordem de grandeza, 80% das matrículas em modo presencial, que é um curso mais caro, né? É um curso que exige ter professor, ter estrutura, enfim, ter mais de um professor dando aula, um número de alunos por professor, um número de alunos por turma, né? Hoje, a curva se inverteu. A gente tem mais de 80% das matrículas em cursos de formação de professores à distância. Os professores, eles estão se formando à distância, né? Até no seu texto, 9 em cada 10 professores foram formados à distância. Estão sendo formados à distância. Estão sendo formados à distância. E isso, em si, não é tão ruim, mas é ruim pela qualidade que está sendo oferecida por essas faculdades e universidades nessa formação. Aí você forma um grupo de 400 alunos que assistem um vídeo, muitas vezes, ou que tem uma aula com um professor, mas tem uma estrutura muito precária. E o pior disso tudo é o seguinte... Pessoal, nessa parte da fala do professor Schneider, aí eu não concordo totalmente. Não é a educação à distância, ou formar 400 alunos por turma, 500, que faz o nível da educação cair. A questão é que não há fiscalização na hora desse aluno fazer ali a prova, provar mesmo para a instituição que ele aprendeu aquilo que ela passou, né? Não tem uma fiscalização. Por exemplo, muitas instituições de ensino, elas colocam provas para o aluno fazer que ele pode fazer em casa. Ele pode consultar o celular, a inteligência artificial, o Google, achar as respostas e colocar. Então, ele não vai se esforçar para aprender, porque aquele dia que ele estiver mais cansado e tal, ele vai cabular. Ele fala assim, não, eu tô cansado hoje, deixa para lá, vou pegar o ChatGPT, o Gemini, o Google, e aí eu acho a resposta e faço a prova, porque não tem ninguém olhando, ninguém fiscalizando, né? Então, eu acho que o principal problema da faculdade à distância, do curso à distância, do EAD, é na hora da avaliação. Você não está exigindo do aluno que ele realmente prove o que ele aprendeu no quesito teoria, e quando a gente vai para o estágio também, o estágio ele é mal feito. Muitos conseguem ali conversar com um diretor X, com um colega Y, para que esses assinem para ele o estágio e mandam os documentos lá. No documento está tudo certinho, mas na prática esse estágio não aconteceu. Ele não teve ainda um contato ali com sala de aula e nem dá para ele ver se é realmente aquilo que ele quer, né? Porque muita gente durante os cursos superiores acabam descobrindo que não é aquilo. Não é isso que eu quero, eu achei que era. E aí, às vezes, está ali no meio do curso ou faltando pouco tempo para terminar, mas fala, não é o que eu quero, eu sei que eu já cheguei até aqui, mas eu vou largar a mão, vou para outra, aproveito um pouco dessas disciplinas ou transfiro o curso, enfim. Só que, como ele não faz o estágio direito, ele não tem nem como ter essa percepção, se ele realmente vai gostar ou não de estar em sala de aula, se é aquilo que ele imaginava ou não é.
Então, falta essa fiscalização em cima das avaliações que vão provar que o estudante realmente conseguiu uma base de conhecimento, não tem fiscalização nenhuma, e não é todas as instituições, tá, pessoal? Tem muita instituição à distância que é séria, né? Eu posso citar alguns nomes aqui para vocês, não vou fazer propaganda agora, mas depois eu faço um vídeo só sobre isso, falando de instituições que realmente cobram dos alunos e que formam bons profissionais, mesmo sendo à distância. Porém, a maioria não é assim. E aí leva a surgirem matérias como estas. E o próprio estágio. Ter realmente um estágio bem feito, a própria pessoa que aceita receber estagiário, que ela cobre dele, para que ele tenha uma boa formação. Isso não vai fazer mal para ele, vai ajudar ele e, em contrapartida, ajudar também a sociedade no futuro ter um bom professor ali cuidando dos estudantes. E aí não é só a formação à distância, é a formação geral, né? Eu fui presidente de uma escola de formação de professores que procurou fazer as coisas adequadamente, né? Era uma fundação, talvez isso tornasse mais fácil. Mas é o fato da gente ter pouca prática. Então, a formação, um professor, ele não se forma só na teoria. Ele precisa ter uma experiência prática. Ela se dá onde? Num estágio supervisionado. Mas não é o estágio do professor ser, do aluno, ser um assistente do professor para coisas comezinhas, do tipo levar, ajudar aqui e ali. Mas é ele ser supervisionado pelo professor na escola em que ele está fazendo o estágio e ele assumir algumas tarefas supervisionadas para que ele possa compreender o que é a docência. Para que ele não chegue numa sala de aula tendo que aprender o que é ser professor, que é o que acontece com um sem número de professores hoje no Brasil. E a culpa disso aí não é deles, não é de quem quer ser professor, quem se formou à distância, é nossa, né, de aceitar uma formação tão precária de um profissional tão importante. Veja, os cursos de direito hoje, o MEC acabou de proibir que eles sejam à distância. Por que um professor pode ser à distância? Porque 9 entre 10 professores podem ser à distância em cursos ruins. De novo, não são todos ruins, para que não venham tacar as pedras aqui. Mas muitos são muito ruins, como a própria avaliação do MEC mostrou. Eu, pessoal, já penso completamente o contrário com relação à educação à distância. Ela é inclusiva, sim, ela ajuda quem não tem condição de sair para fazer um curso presencial, quem é pai, mãe, tem muitas obrigações. O que falta na educação à distância é uma cobrança, uma verificação, uma fiscalização correta na hora do aluno provar que ele realmente aprendeu fazendo o curso. Porque se você deixa ele fazer de qualquer jeito e entrega o diploma, obviamente que muitos vão cabular. Então tem isso. Mas você tacar pedra do jeito que está sendo tacado na educação à distância, não leva a lugar nenhum. Então, taca-se a pedra, igual o professor fez aí, ele me desculpe, é um excelente profissional, e depois falar, não são todos. Mas aquilo que você fala no começo tem um impacto muito forte. A própria, aliás, o próprio direito. Essa questão de colocar direito sendo como obrigatório presencial, eu acho também que não, você não inclui através de um programa assim. Você tem que cobrar na hora da OAB, na hora a própria instituição, o próprio MEC, só deixar que esse diploma chegue no formando se ele realmente é apto. Então ele escolhe, eu não consigo estudar à distância para conseguir obter a nota verídica ali que eu preciso para passar. Aí sim, eu vou lá e não tem outro jeito, vou ter que pagar a faculdade presencial. Mas não é o curso em si só que está falhando, é a fiscalização das avaliações. Porque se o aluno passa sem aprender, é porque não houve uma avaliação correta. É só reprovar ele. Não está apto? Reprova, acabou. Não tem diferença no sentido ali de qualidade se o aluno realmente se dedicar da faculdade à distância ou semipresencial para a faculdade presencial. Tudo vai depender do aluno. Tem aquele que aprende melhor até no ensino à distância, porque ele pode pôr o vídeo do professor ali e repetir esse vídeo várias e várias vezes, até ele compreender aquilo que foi dito. Então depende muito da pessoa. E tem aquele que gosta de pegar a experiência, sentir o calor ali humano do professor. Vai de cada um.
eu não concordo com essa generalização de todas as instituições de ensino à distância. Ó, procure aí o texto, eu vou dar o spoiler, não tem problema, porque eu acho importante. Ele termina o texto, professor Schneider, dizendo o seguinte, que o Brasil decidiu, com razão, medir a formação de quem ensina. E o próximo passo é justamente, que é o mais difícil, que é agir sobre os cursos, as mantenedoras e os diplomas, e não só sobre as planilhas. O que é triste é que a conta vai chegar e cada vez mais vai chegar, já que essa formação está em andamento, né? E vai chegar justamente na conta dos alunos, né? A conta chega depois, na aprendizagem que não veio e que não vai vir dessa maneira e não vai ter nenhum decreto depois que vai se tornar. Então, é uma notícia muito triste. Parabéns pelo texto, pelo alerta aí, professor Schneider. Bom ter você aqui no time. Pessoal, na minha opinião, o que falta, como eu já disse, é uma fiscalização maior para ver se esse aluno realmente aprendeu, para ver se esse aluno realmente fez o estágio da maneira correta. Falta também quem tenha prática em educação, quem tenha condições de falar a linguagem do professor dentro aí da imprensa. Eles precisam chamar para dar entrevista, para colocar o ponto de vista, alguém da educação básica. Vai lá, pega um professor, põe ele numa mesa de discussão e faz os contrapontos aí, né? Não ficar só naquilo que vem de quem entende, mas estando só da parte de cima. O professor Schneider é ótimo, mas vocês mesmo viram, né, que ele foi chamado para gerir uma área de educação e não para estar lá no piso dando aula e trazer o ponto de vista dele, né? Então a gente precisa de gente assim para analisar, para dar realmente um ponto ali, para que eles consigam captar certinho o que realmente está errado. Não só a imprensa fazer isso, mas também o MEC, tá? Essa é a minha humilde opinião. Eu quero que você deixe a sua logo abaixo. Deixa o like também se você gostou do vídeo, se inscreva, acione o sininho e se quiser ajudar ainda mais o nosso trabalho, torne-se um membro. Até a próxima!